Principalmente nos dias de frio, são mais bem-vindos ainda. Aleluia. Então, esperar sair a foto, se eu falar que daí vai sair junto lá. Não, é o seguinte, não sei se os pastores, os obreiros, vocês têm também aqui... Qual é esse obreiro? Essa última... Acho que essa não tem da foto. Quem não tem? Bom caminho, né? O nome Essa... Pois no final... No final, depois nós vamos passar uma apostila prontinha para todo mundo. Quem não tem, então, pegue. Bom, então... Nós passamos daí na segunda-feira passada a visão Operação Videira Viva, então nós falamos ali que essa visão, nós trabalhamos desde o princípio, o projeto e a visão Operação Videira Viva. E apresenta o bom caminho do Senhor, que será manifesto através da Igreja Viva de Jesus. Então nós falamos segunda-feira passada, só para dar passadinha, a visão Operação Igreja Viva. Qual é que é essa visão? Como é que ela começa? Mas hoje isso está dificultando você, computadorzinho. Está me dificultando hoje. Não quer funcionar porque não quer. É o frio, pastor. Ele está muito frio. Hoje gelou. Começou ali no início, atravessado. Bom, então nós falamos que a visão, operação, amém? Nós falamos que a visão Operação Videira Viva, ela traz a visão de um Deus operador. Um Deus que trabalha, dia e noite. Não terminou no 7º dia, não. Estão entendendo? Jesus disse, Deus trabalha até agora e eu também. Então, a visão é de um Deus operador que está sempre atuando, agindo, operando. Não está dormindo. Estão me entendendo? A visão do quê? Todo esse trabalho é só visão. Trazer de volta a visão da igreja primitiva, do evangelho puro. Tirar tudo quanto é arestas que criaram, como nós falamos, principalmente a Igreja Católica. Criou arestas de toneladas, que para remover não é fácil. E a maioria de nós viemos da Igreja Católica e trouxemos essa cultura para dentro do evangelismo. E agora tem que tirar. Amém? Então, qual é a visão? É de um Deus operador que trabalha sem parar. Qual é a segunda visão? De uma igreja operadora, que a Igreja Católica matou isso, proibiu. Só o clero, os grandes podiam trabalhar. Leia a Bíblia. Nem Bíblia podia. E a igreja, agora o crente se converte e vem e senta na igreja. Fica sentado. Eu estando aqui, está bom. Isso não é a visão da igreja. Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja operadora que trabalha dia e noite. Essa é a igreja de Atos. Estão me entendendo?
Consegue entender? Cada um fazendo a sua função no corpo, ninguém se matando. Os membros se matam do corpo, eles mesmos se matam para poder fazer o nosso corpo andar? Não, cada um só faz a sua parte, função, mas não pode nenhum também desistir. Se desistir, o médico vai lá e passa, ó, a tesoura, você não presta mais. Então a visão é que tem que voltar a visão para a igreja, que não adianta só se converter e ficar sentado, que não vai entrar no céu, porque não é conversão. Como é que se pode dizer? Convenção. Se convence. Então, a visão da igreja primitiva, do evangelho, é uma igreja operadora, cada um fazendo a sua função como um corpo. E a visão, então, terceiro, a visão de um crente, de um cristão, de um salvo em Cristo, operador. Deus trabalha, a igreja trabalha e cada crente trabalha em prol da igreja, em prol do reino. Amém? Deu para entender a visão? Mas isso não é uma questão porque o pastor determinou. Eu vou sair dessa igreja porque essa tem que trabalhar, vou lá para outra. Não é salvo aqui, não vai ser salvo lá na outra. Mas não é o pastor, não é uma obrigação, é passar uma visão do que realmente é a igreja, o caminho. Por isso a questão. Começamos ali com o caminho do Senhor, o bom caminho do Senhor. A visão do que é o caminho de Deus, do que é a igreja. E ele ser o que tem que ser. Então não é aquela questão, ninguém tem que fazer, eu já falei isso. No caminho de Deus ninguém tem que fazer nada. Nós fazemos tudo por amor, por obediência, de livre e espontânea vontade, com alegria, diz a palavra, com contentamento. Bom, aí nós passamos também o bom caminho do Senhor, um caminho que é em direção a Deus, aonde nós saímos da palavra em direção aos céus. Aquela coroa simboliza Deus, já que Deus não tem forma de simbolizar. Deu para entender, amado? Então, qual é a visão que nós falamos também? O caminho do Senhor, o caminho em direção a Deus, o bom caminho do Senhor, ele é um caminho de salvação, ele traz salvação. Mas ele é um caminho, segundo, de vida vitoriosa. O que é a vida vitoriosa? Ter uma vida bem-sucedida, abençoada nesta terra. Amém? O que precisou de Deus? Deus tem. Eu preciso de uma cura, Ele tem. Eu preciso de emprego, Ele tem. Eu preciso do que mais? De saúde, Ele tem, sim. Enfim, uma vida, essa é a ideia. Consegue entender? É a visão, a ideia. A visão de uma vida bem-sucedida. Batalhando, lutando, vencendo, sendo bem-sucedido. Não é que eu vou me converter agora. Agora eu lembrei do Juarez. Cadê a Vera? Pastora? Está aqui. Está tão encolhida ali. Que um dia eu falei na igreja mas faz muitos anos. Depois ele ficava, digamos assim, não esqueceu que eu disse que uma vez eu tinha um sonho, quando eu era criança, porque eu ia pescar bastante no final de semana com os meus irmãos mais velhos. Era um rio que tinha lá perto de casa, o São Bernardo José. E a gente posava lá, vinha no outro dia pescar, aquela coisa. Então, o meu sonho era fazer uma casa bem na beirinha do rio, que não tivesse laje, sabe, não ter barro, nada. E com uma janela de frente ao rio, onde tivesse o poço. Aí eu jogar a linha lá no poço, amarrar no dedão do pé e deitar lá, e assim, ficar lá deitadão. A hora que puxasse, né?
E daí ele não esquecia nunca, né, de amarrado o dedão no pé e vou dormir, vou tocar viola de papo pro ar, como dizia também o ditado antigo. Mas não funciona isso assim. E às vezes, amados, bom, é um caminho de salvação, já aceitei Jesus de Vitória, com licença, deixa eu deitar aqui. Deus vai mandar os peixes. Não, nós vamos lutar em cada questão que nós queremos vencer. E Deus vai nos dar vitória. Ele só dá vitória àquele que luta. Deitado, como eu queria ficar na cama, de papo pro ar, não ia ter peixe, não. Então, amados, um caminho de vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna não significa que a pessoa recebeu a salvação que vai entrar na vida eterna. A vida eterna é uma questão de perseverar até o fim. Parou antes de chegar, desviou, não vai chegar, não. Então, é a visão da operação, agora aqui é a visão do caminho. Bom, o bom caminho do Senhor, ele é um caminho que é em direção a Deus. Ele vai em direção a Deus. Se você pegar ele, não tem errado. Mas ele é um caminho santo, vivo, verdadeiro e condutor. É um caminho santo, é um caminho vivo, santo, que ele é santificado pelo Senhor, é puro. Estamos entendendo? Sem mistura, santo. Ele é um caminho vivo, tem vida. Respira, fala, age. E ele é um caminho verdadeiro, onde não tem erro, engano, mentira. E ele é um caminho condutor, ele conduz a gente. Nós caminhamos, mas ele conduz os caminhantes, porque o Espírito Santo está nele conduzindo. É um caminho de vida, por onde só os justos passam. Esse caminho que foi aberto por Jesus, pelo seu sangue, ele é um caminho onde só os justos passam. Ninguém mais passa. Por isso tem que entrar por uma porta chamada salvação, que é próprio Jesus, e o caminho é o próprio Jesus também, é o próprio Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus. Jesus é a palavra é Jesus, a palavra é Deus, e a palavra veio para o mundo, Deus veio para o mundo. Então, hoje vamos falar dessa terceira questão, a Igreja Viva de Jesus. Coloquei o símbolo da nossa igreja, para dar mais um up na questão viva. Então, a Igreja Viva, aí você tem um diferente, fiz outro hoje. A Igreja Viva de Jesus Cristo. A Igreja Viva é uma igreja que nela está a presença santa de Deus, onde Jesus é o que comanda e o Espírito é o que opera na vida da mesma, emanando o poder e a graça de Deus a todos os que com ela congregarem. Essa palavra congregar não é só vir e sentar. Uma hora a gente vai falar mais sobre isso. Vir e sentar tem outra palavra para isso. Congregar é ser. É estar unido, é estar ligado. Então, a igreja viva é aquela que Deus está nela. Pastor, mas Deus está em toda a igreja. Será? Aí eu vi um casal em que um dos casal é convertido há muito tempo e o outro não. E o que não é convertido disse, mas para que tu vai tanto na igreja, ainda quer que eu vá também? Deus está em todo lugar. Eu disse para a pessoa, disse para seu cônjuge, que é verdade. Mas não adianta Deus estar em todo lugar
se não estiver dentro do coração dele. Não vai acontecer nada. Não vai adiantar nada. Não adianta ter ar. Todo lugar, e eu vou dizer, ó, agora eu vou ficar 1 hora sem respirar. Se o ar não entrar, eu vou morrer. Estão entendendo, amados? Não adianta Deus estar em todo lugar, se ele não estiver dentro da vida. Para aquela vida não adianta. Então, a questão é aquela que Deus está presente. Aquela que deixa Deus ser o Senhor da igreja, que comanda, que conduz a igreja. Onde Jesus é o que comanda, que é o cabeça, e o Espírito é o que opera na mesma. Emanando o poder, a graça de Deus, enfim. Então, a igreja viva é uma igreja, 3 pontos, ela é uma igreja que recebe vida. Mas, amado, falar essas palavras e essas frases, ela pode não ter valor nenhum, se você não pegar ela e não colocar no chá e não tomar. Estão entendendo, amados? Cada frase ela tem um valor imenso. É uma igreja que recebe a vida. Mas não adianta você estar aqui, ou eu estar aqui dentro da igreja, e a vida passando ao meu redor e eu não receber ela. Porque nós não estamos falando de vida comum, vida natural, que todo mundo tem. Estamos falando da vida de Deus em nós. Opa, vida de Deus dentro de nós? É. Estamos entendendo, mano? Mas ser cristão não é só vir assistir uma missa, assistir um culto e voltar para casa? Não. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Estamos entendendo? A igreja viva é uma igreja que ela recebe vida. É uma igreja que está aberta para Deus. É uma igreja que ela está como uma esponja seca, sedenta. E quanto mais você enche, mais ela vai sugando, mais vai se enchendo. Estamos entendendo? Aquela igreja que quer a vida, que busca a vida, que recebe a vida de Deus dentro dela. Conversão é a vida de Deus que nasce dentro de nós. Estamos entendendo? Que se chama nova vida. Como é que eu vou fazer nova vida? Eu vou farquejar uma nova vida? Desculpa a expressão farquejar. Isso é do interior. Não sei se vocês conhecem lá para o Nordeste. Pegar uma machadinha e farquejar uma coisa para fazer naquele tempo, depois passar plena para poder trabalhar, porque não tinha outro meio. Pois bem, a vida, ela não é pegar e farquejar, vou fazer uma vida aqui. Aí, dá até para... Tem gente que tentou, né? Tentou fazer Deus, não é mesmo? De madeira, de pedra, depois de gesso. Mas não tinha vida, nunca teve, diz a própria Bíblia, nunca vai ter. Então eu não posso fabricar vida. E não tem na terra a vida espiritual, a nova vida. Não adianta eu querer fazer de barro, e soprar, não vai adiantar nada. Então o que nós temos que fazer, amados? É receber a vida. Mas agora chega o ponto. Como que nós recebemos vida? Buscando vida de Deus. Amém, amados? E esse buscar é diário. Não é uma vez por semana quando você vem no culto. Estão entendendo? É uma vida diária, voltada para aquilo. É viver Jesus, é viver essa vida a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e a vida inteira. Não é aquela ansiedade. Levantou agora. O pastor disse que eu tenho que buscar a vida. E agora? Não, é uma coisa natural em que você acostuma buscar Deus desde manhã, de estar andando, estar sempre ligado com Ele, ouvindo Ele, deixando gerar em você. As coisas de Deus é de paz. Amém? É paz. Ela funciona com a paz de Deus no nosso interior. Ela não funciona com aquela questão, tem que ser.
e aí você já cansa, dentro de um ano não aguenta mais. Porque faz pela força da natureza. Mas não é assim a questão, ela é uma questão que ela vem como o vento leve e suave, a brisa. Amém? Posso dar um comentário? Pode. Ontem nós estávamos falando na igreja sobre o ruá, o sopro do Espírito. Sim. Semana Deus me disse assim, meu Espírito Santo ele tem que ter uma frequência entre o coração de Deus e o nosso coração, como as batidas do teu coração. Se falhar uma, tu morre. Como uma mãe que cria um filho e alimenta pela cordão umbilical e depois que nasce bota no seio e amamenta, cai. Se, meu Deus, o que tudo isso nesse filho é o meu sopro, o meu voar. Esse é o sopro do meu espírito com a frequência dia. Entre o coração de Deus e o teu coração, e do teu coração com o pastor largando para tua igreja. Aonde eu tocar, eu disse, Pai, me dá um... Se o Senhor está falando, o que o Senhor nos deu. Um dia chegou uma menina do Centro Espírita, chegando, estou bem na minha frente lá em casa, eu peguei esse dano. Tudo bem, olhei bem na cara dela. Tudo, ela me disse, mas... Estou arrepiada, assim. Era só esse sinal. Tu está na minha mira. Se acalma, porque não é a primeira que está dentro da cela, que era o Centro Espírita, já está na cela. Se acalma. Ela só disse, aí quando me olhou, me arrepiou. Então tá bom, espera. Na verdade, tudo que você tem de Deus vai fluir. Só deixar fluir também. Se dispor. Mas toda essa questão de Deus na nossa vida, que a Vera está falando, tem o mesmo significado da videira, que é o projeto, então, Operação Videira Viva, ou a visão Operação Videira Viva. Estar conectado em Jesus é a primeira coisa. Se conecta, uma vara enxertada na videira, ela vai ficar a vida inteira enxertada. Não precisa cada dia enxertar de novo. Estando enxertada, naturalmente, a videira é Jesus e ela é vida. Naturalmente, os nutrientes que tem na videira vai passando para as varas sem você perceber. Chega lá no outro dia, cresceu um pouquinho mais as folhas, cresceu um pouquinho mais o cacho de uva, mas é natural. Então, amado, não é, volto de novo, não é fraquejar, fazer a facão, como dizia o ditado também. Não é, amados. É uma coisa natural, estando nele. Dia e noite você está nele, dia e noite ele está te alimentando e você está crescendo, se desenvolvendo, frutificando naturalmente, se você estiver naturalmente ligado a Jesus. O plano de Deus é esse. Por isso que a maior comparação que Jesus fez de si mesmo, a maior da Bíblia, é a videira. Ele e a videira. A maior comparação que Jesus fez de si mesmo. Ele comparou ele mesmo com uma videira maior. Tem outra comparação maior. E a maior declaração que ele é o tema da nossa igreja. João 14,6. Eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Então vamos lá. É uma igreja que recebe vida. Tem que estar ligado a Jesus 24 horas. E temos que estar disposto a receber vida. Buscar essa vida, querer essa vida, receber essa vida. Receber. E ela é uma igreja, a igreja viva, ela tem vida nela porque ela recebeu. É outra questão, amado, importante, ela tem vida porque ela recebeu vida. Ela não criou vida, ela não comprou vida. Não tomou um, um fortificante e entrou a vida.
ela recebeu vida de Deus. A igreja tem que receber vida de Deus, tem que estar ligada com Deus, conectada com Deus para receber. Ela tem que receber. Nós temos que receber, nós não temos vida. Estou falando de vida espiritual, amém? Todos temos que receber. Aí ela cresce em nós. É uma igreja que gera. Ela recebe a vida de Deus entra nela, é a vida de Jesus, é a vida do Espírito. E ela gera agora, porque ela semeia o evangelho da vida. Estão me entendendo? E ela gera dentro dela, que cresce e frutifica, mas ela vai gerando na vida de outras pessoas. A mesma vida, porque ela está pegando a mesma semente do evangelho, que entrou na minha vida um dia, nasceu, cresceu, está frutificando na tua também, é pego da mesma semente de Deus. Lembra? Eu fiz essa comparação aí com o desenho, lembram? Não faz muito tempo. Multiplica a vida, porque você está semeando agora, você é instrumento de Deus para semear o evangelho, principalmente os membros do teu círculo de relacionamento pessoal. Então, a igreja que gera vida, mas ela é uma igreja que manifesta a vida. As pessoas que entram na igreja, uma igreja viva, têm que ver Deus nela. Deus operando, Deus realizando, Deus curando, Deus salvando. Estão me entendendo? E aonde ela vai, seja lá no Grupo Vida, seja numa casa, ou seja em qualquer lugar, na empresa, você tendo vida, você leva a vida. Você fala para a vida, você falou para aquela menina, né? E a vida saiu de você também, se multiplicou e entrou nela, a mesma vida de Deus. Então a igreja, ela gera a vida. Ela é uma geradora de vida. Estão me entendendo? Tudo é por Deus e pelo Espírito. Mas ela recebe vida, ela gera vida, e ela manifesta a vida de Deus ao mundo. As pessoas veem Deus operar dentro dela, porque ela manifesta, e manifesta onde ela vai também. Você vai visitar o vizinho, não é para chegar lá para tomar chimarrão ou cafezinho e falar mal do outro vizinho, falar mal da igreja, do irmão, etc. Tal, não. Você vai lá para falar das coisas de Deus, para levar uma palavra de vida. Não precisa incomodar o vizinho, mas sempre tem uma palavra, um testemunho para contar. Amém? Você vai manifestando o que está dentro de você para as pessoas. Jesus diz que a gente dá o que tem dentro de si, não é mesmo? Fala do que o coração está cheio. Então, quem está cheio de Deus vai falar de Deus de uma forma ou de outra. Então, nós precisamos de algumas coisas. Ser uma igreja que recebeu a vida e por isso tem vida. Precisamos ser uma igreja que vive a vida e gere a vida. Precisamos ser uma igreja que tenha a vida e por isso transmita a vida. Tenha, gere e transmita. Então eu recebo, eu gero, eu transmito. Eu recebi a vida que vem de Deus, essa vida é gerada em mim e eu transmito essa vida ao próximo. E aqui alguns textos. Então, Mateus 16, 18, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Que falando de igreja, igreja viva, Jesus fala a questão aqui de Pedro, que eu te digo que você é uma pedra, pequena pedra, Pedro, e sobre a pedra, a rocha, eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não têm poder sobre ela. Falando da igreja, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, saber como andar, se portar, viver dentro da casa de Deus
que é a igreja de quem? Do Deus vivo. Ela é o quê? Ela é coluna e firmeza do quê? Da verdade. Da verdade. E ser igreja, hoje em dia, no meio de um mundo, de um Brasil, atolado na mentira, no engano, na manipulação. Estão me entendendo? As mentes todas afetadas. Por isso. Aí é fácil ser igreja para manifestar essa verdade. Verdade verdadeira. Atos 2, 46 e 47. Adoravam junto no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comerem e partirem o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. Falando aqui os 3 textos sobre a igreja e reunião da igreja. Então, essa reunião última aqui, no templo e nos grupos vida, porque a igreja, ela está onde tiver 2 ou 3 pessoas a mais, reunidas em nome do Senhor. Uma igreja, então, que tem a vida. Vamos ver alguns comentários aqui sobre a primeira questão. Uma igreja que tem a vida. Devemos salientar que a igreja viva de Deus, ela não pode morrer ou adormecer. Qual é as 2 palavras? Morrer ou adormecer. Há muitas igrejas mortas, mas as que dormem são a maioria absoluta. Ela não pode morrer ou adormecer, ela não pode deixar de brilhar a luz de Jesus ao mundo. Se toda a igreja hoje reunida brilhasse a luz de Jesus ao mundo, não tinha mais trevas. Era luz por tudo. Mas, no entanto, as luzes é um foco aqui, um foco lá, e o restante é trevas ainda. Ela precisa continuar sendo luz transformadora e afugentadora das trevas na vida do perdido. Luz transformadora, onde ela chega, transforma. Afugenta, manda embora as trevas. E essa é a luz que tem que ser cada um de nós. Não é, eu não vou chegar ali para fazer a visita naquele cara porque ele é macumbeiro, e aí até pediu para me visitar, mas eu não vou, não. Eu vou lá na casa do macumbeiro, não sou doido, está cheio de demônio. Mas quem você é? Quem está contigo? Bom, eu sou nada. Mas quem está contigo? Jesus. Então, quer mais? É o Espírito Santo. Quer mais? Quer mais? Faz que nem uma vez, mas isso lá ainda, lá na outra igreja ainda, muitos anos atrás. Terminou o culto, chegou um rapaz, diz, pastor, eu fazia o culto na segunda-feira. Aí ele, pastor, diz, eu quero que o senhor ore por mim, mas faça uma oração longa, uma oração, porque eu estou muito problema. Olhei bem para ele assim, disse, você tem mais de 10 mil demônios? Não, pastor. Digo, então, para você, eu vou dar só um amém. Porque um amém meu, em nome de Jesus, derruba 10 mil demônios. Se você tem menos, só um amém. Ele queria que orasse meia hora por ele. Aí ele entendeu, não era burro, não entendeu. Tá, pastor, desculpa, ora por mim. Então vem cá. Então, meus amados, nós temos que entender
que a igreja que tem vida, ela tem a vida de Deus nela. Você vai no nome do Senhor, é Ele que respalda tudo, todas as coisas. É Ele que vai fazer. Aí eu lembro que quando eu vim abrir a igreja, disse, Senhor, porque ser pastor auxiliar é uma coisa, vocês que são auxiliares, quando assume a titularidade é outra coisa. Aí eu dizia assim, meu Deus, e se ninguém se converter? Porque aqui eu estou ganhando alma, eu tinha o culto da semana e congregação e coisas, mas estou na unção do meu pastor, a visão é dele. Estou trabalhando na visão dele, eu não sou titular. E se eu for lá e ninguém se converter? Estão me entendendo, amado? Eu pensei isso. Veio isso. Não ficou muito tempo, mas passou na vida. Sabe aquela hora que passa? Pois já na outra hora vai embora. Mas passou. E daí eu vim, Deus disse, você só pregue, faça o que você sabe fazer. Eu é quem faço. E já começou a se converter pessoas. Estão me entendendo, amados? E um trazendo o outro se convertendo. Porque é Ele que faz. Amém? Você se dispõe e Deus vai fazer. Ah, pastor, eu não quero ser líder de célula porque eu não tenho... se você não for, não vai acontecer nada. Mas se você assumir a líder do Grupo Vida, se você for, Deus vai fazer. Consegue entender, amado? Deus vai fazer, você vai orar, você vai buscar, vai dizer, Deus vai comigo, não vou só, mas é Ele quem vai fazer. Então, vamos em frente. Ela precisa continuar sendo sal saboroso que faça diferença por onde passa. Sabe o que é isso? A igreja, cada um de nós temos que ser sal, aquele sal saboroso que faz a diferença. Quando tempera o churrasco, a pessoa diz, nossa, mas que churrasco mais bem temperado. Mas tem só sal. Se colocou só sal, só. Mas que sal bom, então é esse. Gosto bom, não é mesmo? A igreja tem que ser onde ela for, tem que levar gosto, sabor. Consegue entender? Tudo isso está em nós. Tem que fazer a diferença onde passa. O cristão tem que fazer a diferença sempre. Que transmita o poder transformador de Jesus a cada coração. Ela não pode ser um sal insípido ou sem gosto, que não faz mais diferença onde ela está. Sabe, a igreja, uma pessoa que Jesus falou que era como sal insípido, ela não faz uma diferença nenhuma, tanto faz salgar a carne como não muda gosto, não preserva, não faz nada. E tem crente que é um sal insípido, não faz nada. Não tem diferença na empresa, não tem diferença, você vai visitar o vizinho, não tem diferença em parte nenhuma. Mas não é isso a visão é que onde você está, você, na verdade, seja já a diferença. Seja diferença. Não seja igual a ninguém, seja diferença. O texto acima diz que ela é coluna e firmeza da verdade. Se perder esse poder, ela já não é mais nada. Não pode fazer e nem mudar, nem transformar vida nenhuma mais. Daquelas pessoas que não têm Jesus. Como também não pode nem sequer sustentar os que estão na igreja. Se ela deixar de ser luz, deixar de ser sal. Uma igreja que gera vida, ela continue tendo o mesmo poder e autoridade concedida por Jesus Cristo para converter, transformar e edificar a vida de cada pessoa que congregar nela. Seja ela um instrumento gerador do propósito de Deus em salvar o perdido. Então, a igreja que gera vida, ela tem que ser aquela
que ela tem dentro dela a graça de Deus na ação dela, que leva as pessoas a se converterem, leva as pessoas a serem transformadas, a crescerem na vida espiritual que é edificar. É aquela pessoa ou aquela igreja que ela é um instrumento gerador do propósito de Deus, não do homem, mas de Deus. Ela gera o propósito. Então, o propósito é para ser gerado, tem que ir em frente. Amém? Não é só para mim, é para os outros. Uma igreja que transmita a vida, essa é a missão da Igreja Viva, recebida de Jesus Cristo, transmitir a vida que vem de Deus, a vida transformadora para o mundo perdido, preso e condenado. Transmitir a vida que vem de Deus é transmitir o Evangelho vivo, o poder transformador do Espírito Santo, gerando arrependimento, conversão, salvação, vida espiritual em cada ouvinte. Então, o que quer transmitir essa vida é o próprio poder de Deus que está em nós. A vida é o poder de Deus, é a presença de Deus, é o poder do Espírito Santo, que vai gerar na vida dos outros quando nós pregamos o arrependimento, a conversão, enfim, o que for necessário. A Igreja Viva de Jesus Cristo na Terra. Primeiro, a Igreja Viva é aquela que a presença de Deus está nela, se manifesta. A Igreja Viva, 2, a Igreja Viva é aquela que Jesus, o cabeça, está nela, o que comanda. A Igreja Viva é aquela que o Espírito Santo é quem age nela e é o que opera. Quarto, a Igreja Viva é aquela em que os membros realizam as suas funções, a sua missão. Então, aqui, a Igreja Viva, ela termina dizendo que ela manifesta, que ela tem comando, que ela opera e que ela realiza a sua missão. Manifesta, comanda, opera e missão. O plano glorioso da salvação do homem começou em Deus, foi difundido ao mundo pela palavra e agora passa pela igreja, onde o plano de Deus e a palavra ou evangelho tomam forma. Então, como é que funciona? Como é que funcionou e funciona o plano de salvação de Deus, que é salvar o homem? Esse é o plano. Começou com Deus. Deus disse, eu vou salvar. Mas foi difundido ao mundo através do Evangelho, o plano de salvação. E agora, ele toma forma, esse plano de salvação, através da igreja, de mim e de você. Deu para entender? Começou em Deus, mas foi difundido ao mundo através do Evangelho, de Jesus vindo ao mundo, Deus vindo à terra. E ela toma forma agora, age, faz acontecer através da igreja. Então diga assim comigo, eu sou igreja. Eu sou igreja. Que tipo? São 3, a viva, a morta e a adormecida. Adormecida é a morna. Então, que tipo de igreja nós somos aqui? Viva. Viva de palavra já é alguma coisa, mas temos que ser viva de verdade. Amém, amados? Então, o que nós temos que fazer? Difundir o Evangelho às pessoas. Levar de todas as formas, falar de Jesus, testemunhar aonde for,
convidar para vir para a igreja. Amados, hoje tem uma ferramenta que é excelente, que são os grupos, que é Face, que é tudo. Um exemplo, quantos amigos você tem entre Face, quantos amigos tem? Bastante. Esse bastante, mais de 100? Mais de 300? Mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Pois é mesmo? Irmã Helena, quantos amigos você tem em todos esses meios? Pouco. Tá, claro, desses 100, no mínimo 30 mora aqui em Caxias, por aí, ou mais, né? Não é? Acho que mais. Acho que é o contrário. Uns 70, tem 30 fora. 70, tem 70. De 300, você tem no mínimo 200 que moram aqui dentro. Um convite. Venha para o culto de domingo passado, que vai ter torta no final. Estão entendendo? Mandar para os teus 70, para os teus 200. Um convite bem feitinho. Vem aqui receber, Deus está aqui. Enfim, aquilo que o Espírito ora primeiro. E você manda no fim de semana, no sábado, na sexta, de tarde, de noite. Você manda para esses. Imagina a igreja inteira fazendo. Nós já tinha que ter uma igreja que saísse daqui, estava lá na rua, no final do bairro já. Só que a gente não faz, não manifesta. Eu vi a semana passada um pastor dizendo, e um pastor aqui de Caxias, dizendo assim: irmãos, não esqueça, vamos ter batismo domingo. Eu já convidei 40 direto, mandei pela rede social. Não era um convite jogado, mandou pessoalmente. Está me entendendo? Porque o que funciona é mandar pessoalmente, não é colocar na rede só. Para eles. Manda 100, manda 70 no fim de semana. Manda de um para um, pessoalmente. Eu já mandei para 40 um convite especial, pessoalmente. O pastor. Que isso é a igreja que tem que fazer, não é o pastor. Isso é o trabalho da igreja. Estão me entendendo, mano? A facilidade. Então, se eu sou igreja viva, eu tenho que manifestar a vida. Então, a partir de agora, você tem a maior ferramenta na mão para convidar, trazer 15, 20, 30, 40 visitantes por domingo. Quarta. Grupo Vida. Lembram do círculo de crescimento, círculo de relacionamento pessoal. Coloca 50, aquela folha, só parentes e amigos, que você conversa com eles. Começa a orar e convidar eles, que Jesus vai salvar. Eu creio que isso só funcionaria se realmente tivesse uma paixão assim, intensa no coração. Porque quando a gente ama alguém, a gente faz qualquer coisa por aquela pessoa. Quando a gente ama Jesus, a gente faz qualquer coisa por Jesus. Mas tem que ter muita paixão. Porque entra a timidez, entra, não tenho tempo, entra assim, outro vai convidar, entra muitas coisas, deixando para lá. Mas se você se apaixonar realmente por Jesus e pela igreja, vai acontecer. Porque tem que ter paixão. Hoje em dia é muito braço cruzado, muito deixa para lá, o outro faz, eu não faço, mas o outro faz. E aí vai deixando para o outro e o outro nunca vai acontecer. Por quê? Porque está morno, está dormindo, está morto. Exatamente. A paixão, ela morre junto com o morto. Exatamente.
Eu nunca recebi até hoje, mesmo tempo de solteiro, eu nunca recebi uma carta de uma menina morta dizendo que estava apaixonada por mim. Acredita nisso? E já passei em vários cemitérios. Você acredita? Passei em vários cemitérios. E não recebi uma cartinha de uma jovem morta dizendo que estava apaixonada por mim. Porque a paixão não está no morto. Quando a pessoa morreu, o pastor morreu junto à paixão. Eu sei. Não, eu sei que tu sabe disso, mas só para todo mundo que está aqui, já que se você puxou a paixão. Já está renascendo, então. A igreja precisa acordar, sair do sono. Está adormecida, eu falei no início. Precisa sair. Precisa ser vida para as pessoas que não têm vida. Mas essa é a igreja. Jesus, por que ele diz que a morta já está morta? Ela não tem mais. Mas a morna, a adormecida, ele vai vomitar também. Então, amados, a paixão, não deixe a paixão morrer. Por exemplo, uma grávida. Depois que ela ficar grávida, não tem como retornar. Vai ter que nascer. Ou vai nascer vivo, dependendo da situação, né? Ou, de repente, acontecer alguma coisa no caminho, não vai, né? Nascer, vai nascer morto. Mas então a igreja vai estar morta, grávida de um ser morto ou grávida de um ser vivo? Aí que entra. Então, amados, vivo, né? Sim. Paixão e ousadia. A paixão tem que estar na vida do cristão porque ele é vivo. E a ousadia tem que estar também porque Deus está nele. Não tem medo de nada. Estamos entendendo? Aí quando nós deixamos Deus por último, vamos fazer tudo. Mas eu tenho que trabalhar, senão não pago as contas. E a gente sabe a dificuldade que está no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Todo mundo já sabe. Mas não funciona. Se a gente não fizer o propósito de Deus, não estar apaixonado com a mesma essência, não a mesma intensidade do amor de Deus. Amém? Mas com a mesma essência desse amor em nós. Se a igreja estiver assim, amado, dessa forma, ela está viva e vai acontecer. Porque o amor está na pessoa viva. A paixão está nela. E isso faz gerar amor, e paixão faz ir longe. Faz fazer loucura muitas vezes. Não é mesmo, meus amados? Mas quando a gente coloca as coisas de Deus por último, aí Deus não está conosco porque Ele não está nem em segundo. Outra coisa que não podemos nos enganar nunca, e que hoje a maioria das igrejas se enganam. Não, eu não estou muito afim, então daí eu deixo Deus em segundo. Primeiro eu tenho minha família, primeiro tenho eu, primeiro tenho meus sonhos, ou isso ou aquilo. Quando você coloca Deus em segundo, Ele já foi da tua vida. Porque a grandeza de Deus e tudo que Ele fez por nós, estão me entendendo? Ele nunca vai ficar em um lugar em segundo. Nunca. E isso é a palavra dele, desde o Antigo Testamento e do Novo, e que vocês conhecem. Primeiro e segundo mandamento, então não precisa nem mencionar. Não fica. Então, Deus tem que ser o primeiro. Deus o primeiro. Deus o primeiro. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Porque dele vem tudo. Vocês conseguem entender o que eu preciso
Eu preciso trabalhar para mim poder manter minha família. Não pode faltar família. Tem que trabalhar. Se você não tiver Deus acima disso, não vai funcionar. Funciona um tempo. Outro dia já perde emprego, outro dia já quebra o carro. E as pessoas não notam isso. Estão me entendendo, amado? Outro dia quebra lá, acontece não sei o que, já queima a TV, outro dia já dá mais um problema lá não sei aonde. E tudo que a gente está trabalhando não gera, não multiplica. Quando Deus está em primeiro lugar e você coloca tudo nas mãos dele, ele é quem vai fazer essa máquina funcionar para que não falte nada do que você precisa. Inclusive a saúde, né? Porque se está muito ansioso, fica doente. Tudo. Não descansa em Deus. Saúde, filhos, estão me entendendo? Ah, mas meus filhos, se você está com Deus em primeiro lugar, você vai orar pelos teus filhos e Deus vai converter um dia. E Deus vai guardar de estar nas drogas. E Deus vai guardar dele morrer nos acidentes, nas brigas. Estão entendendo, meus amados? Porque não funcionam as coisas sem Deus. Quando nós deixamos Deus em segundo, é quando nós queremos fazer por nossas próprias forças e capacidade. E aí não vai. Aí não precisa eu contar de novo o exemplo da cobra, aquela no Sarandi. Eu já contei. Só com a força do homem não chegamos lá, não. Amém? Vamos cair de volta em cima da cobra. Então, terminando, é na igreja, o corpo vivo de Jesus, que agora, como salmo, somos inseridos para o desenvolvimento do todo, aliás, de todo o processo de Deus em salvar a cada perdido. É na igreja que é o corpo vivo, que agora estamos inseridos, somos parte, que vai desenvolver através de nós o processo de salvar as pessoas. Amém? Então vamos ser igreja viva de verdade? Amém. Vamos respirar? Amém, Amém, amados? Vamos começar a ganhar almas de novo, convidar pessoas. Eu lembrei do senhor lá do barracão, porque às vezes que eu cheguei aqui, eu vejo aquele pareiral. Aí Deus me mostra assim, diz, aqui tem os pés, né? Que tem um pé ali, tem um pé que não tem pé. Mas os ramos estão tão trançados que tu não sabe quem é aqui da uva, da onde a uva vem. Mas todas elas andam junto, todas elas continuam, uma ajuda a outra, um segura o galho da outra e todas produzem. A igreja tem que ser como essa pareira. Tu não tem que produzir para você, tu tem que produzir para Deus. Então essa ação de Deus, a pareira só é... Por isso que Jesus é videira. Porque quando tu bota a pareira, tu pode ter pé aqui, ter pé ali, ter pé lá. Mas tu não sabe de quem é o cacho da uva, do que que não sabe. Porque é tudo... Sim, sim. Trançado, mas não é uma... Mas o todo está produzindo. O todo está produzindo, e de onde sai? De Jesus. Sai de um só. De um só. Então é na ajuda um junto com o outro, um segurando o outro. Se um galho está caindo, ele pode notar que às vezes vem uma parreira por baixo e levanta. É tanto o exemplo da parreira, como o Paulo falando muito bem, o exemplo do próprio corpo. Um membro precisa do outro. Um membro ajuda o outro. Não é mesmo? E no total o corpo cresce edificado e... Fala, quem mais? Alguém falou? É edificado e as coisas acontecem. É esse o caminho. Então, amados, nós somos um corpo comandado por Jesus. E o corpo trabalha para o corpo, que trabalha para Jesus. E Jesus sustenta o corpo. Porque ele é o cabeça. Eu também não encontrei... eu não encontrei nenhuma pessoa caminhando sem pescoço. Só o seu Neco
que ficou cuidando até quando nós viemos para cá, ficou uma propriedade lá, ele morava lá cuidando. E ele era aleijado só tinha uma mão torta ainda e a outra, ele caiu no fogo quando era pequeno e queimou as mãos, ele se criou aleijado. Mas ele fazia de tudo, só que ele tomava umas pingas de vez em quando. E um dia daí eu fui para lá, e aí a gente foi lá na localidade, lá visitar coisa. Quando eu voltei daí, ele também estava vindo junto com mais 2, 3, mas já era noite. E aí, quando ele vinha vindo, começamos a falar que lá tinha lugar que diz que era mal assombrado, né? Inclusive no começo das nossas terras, daí que já estava chegando. Ali era mal assombrado, né? Diz que tinha 3 canelas, né? Sei lá, eu só vi uma. Essas outras, não sei onde estavam, né? Era 3 canelas, ali era mal assombrado. Daí ele falando, o senhor Neco do Lebuquinho, pois é, diz, um dia eu vinha bem aqui caminhando, quando passei bem em frente aqui à porteira do Cid, e o Cid era casado com a minha prima, ele estava junto, bem aqui, saiu ali, diz, uma mula sem cabeça. E foi caminhando do meu lado. Diz, foi até lá em cima na encruzilhada, era encruzilhada mesmo, as 3 canelas. Foi até lá em cima do morro, junto comigo. E aí disse para ele, mas seu Neco, por que o senhor não perguntou o que ela queria? Como é que eu ia perguntar se ela não tinha cabeça? Como é que ela ia falar se ela não tinha cabeça? Então, essas coisas do interior, às vezes dá para a gente rir um pouco. Mas essa é uma das questões, né? Que eu não vejo, nunca vi uma igreja continuar viva sem cabeça. Eu nunca vi também uma pessoa permanecer na fé sem cabeça. Está caminhando aí sem cabeça, não funciona. Estão entendendo? Ela já está morta. E quem é o cabeça? Jesus. Então, tudo nós dependemos, o corpo nosso depende de Jesus, a família depende, a igreja depende. Nós não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para Deus. E Deus para nós. É Ele que sustenta, é Ele que dá, é Ele que recompensa. Jesus mesmo disse, as minhas recompensas estão preparadas para eu dar a todos. É só um comentário, né, que nem ontem, né, foi colocado, né, que o irmão veio pela 3ª vez na igreja e disse que aqui ele viu humildade, né? E eu creio que essa humildade, ela tem que estar presente nas nossas vidas, na igreja, na liderança. Porque uma pessoa que ela se sobressai e inflama aquele ego, não vai para lugar nenhum, ela sai fora do corpo, né? Então, se a pessoa quer caminhar junto com o pastor, tem que ser humilde o suficiente para saber a sua hora. A hora que ela vai... Todas as coisas. Né, assumir algo a mais, mas tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade no coração para a igreja poder caminhar junto, para ter todo esse propósito concretizado, né? A igreja viva. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz, por ouvir, porque era a 3ª vez que ele veio na igreja, quando eu fui cumprimentar ali antes do culto, aí estava junto com a pastora Sílvia, porque é lá do Grupo Vida, e ela me apresentou, e conversando com ele disse, não, mas eu gostei muito, está gostando da igreja muito, dessa igreja que é uma igreja humilde. Eu para ver. Sabe como falar com as pessoas, não chega atropelando todo mundo, se achando que é melhor que o outro, né? Quantas vezes no passado isso aconteceu, né? Ofendendo os irmãos, pessoas chegando e já ofendendo o membro da igreja. Que nós passamos de problema no passado aí, e alguns nem tanto, né? em que uma família só tirava as pessoas da igreja. Pois é. Só. Que ela se achava. Quando ganhava uma, era dela. Sim. Quando ganhava um, era dela. E se as pessoas não se chegassem a ela,
ela tirava da igreja. Começava a falar mal. Lembra bem, que chegava... Tanto é... Ó, eu vou falar essa pessoa era lá do bairro Fátima. Ah, mas eu vou falar uma coisa. Só que hoje... Calma, bem aí. Não, é que eu me lembrei de uma coisa, só isso, que depois eu fujo. Só que hoje, essa família, o pastor de lá mandou embora, não quis. Ela já passou por 3 igrejas e mandaram embora. Eu sei. Ninguém mais quer essa família. Eu sei. Só eu aguentei. E eu não prestava ainda. Eu sei, igreja. Você sabe quem é? Mas Você e sabe aí? porque aqui nós temos do FAT, você sabe quem é? E aí ficava... E aconteceu bem isso. O pastor mandou embora, não quis. Foi para outra igreja, não quis. Foi para a igreja do nosso conhecido, que eles eram muito conhecidos. Quebraram o pau lá também. Foi embora. Não vou falar. E trabalhava contra o pastor, esse que era pior, Também, né? também. Ficava na porta do escritório e quando chegava a visita, a pessoa queria falar para o pastor, não, tem que passar por mim primeiro. Não deixava as pessoas chegar no pastor. E a gente tem que falar, não podem falar com o pastor aqui. Só eu aguentei, ainda não prestava. Mas tudo bem. Então, amados, a questão é, a humildade é uma questão que eu oro há muito tempo. A igreja precisa ser humilde aos pés do Senhor, todos nós. E quando ele falou isso, para mim foi um prêmio. Um prêmio. Tanto é que no final do culto eu conversei com ele para todo mundo saber o que ele tinha falado. Todos nós, amados, temos que ser humildes, permanecer na humildade. Porque Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Estão me entendendo? É Deus. E é Ele que dá. E Ele está aqui, amados. E Ele está com você, Ele está conosco. E essa é a maior riqueza que nós temos. Pergunta aí mais que um comentário sobre essa questão. E pastor, também o diaconato, né, tem que ser muito receptivo. Porque quando eu comecei lá na igreja do pastor Leandro, que é onde eu estou hoje lá, né? Ele que saiu. A irmã Eva, ela era do diaconato, chegou e falou com nós e disse que depois tu quer falar com o pastor, e com aquele carinho, e nós estamos até hoje lá. Pois É porque o diaconato é muito importante nisso. No corpo, irmã, cada membro é importante. Aqueles, disse Paulo, que é visto, tem mais honra, não são mais importantes do que aqueles que ninguém vê. Mas o diaconato, o papel do diaconato na nossa igreja, ou onde a gente veio da própria igreja quadrangular, o papel do diaconato é um papel muito importante. Porque é o próprio diaconato, que nem a igreja, a assembleia, é os porteiros que ficam na porta. Então são pessoas separadas, não é diácono, é porteiro. Na nossa é os diáconos também, que cuidam aqui, que cuidam lá. E o cuidar amoroso, delicado. Estão me entendendo? Consegue entender? Porque hoje também se falar delicado é perigoso, né? Mas é um dos frutos do Espírito. Mas é um dos frutos do Espírito. Estão me entendendo, amados? Que a delicadeza é um dos frutos do Espírito. Tratar com carinho as pessoas. Então, o diaconato, o papel dele é importantíssimo, tratar bem as pessoas. Ver se a pessoa tem um probleminha, se uma pessoa está passando mal no culto, já chamar um pastor, um obreiro, para ver o que está acontecendo, perguntar o que está... Enfim, mas todos os papéis são importantes. Mas o diaconato sobressai nos cultos. Mais alguém quer comentar sobre a igreja viva, enfim, essas questões que nós falamos? Amados, então, nas próximas aulas aqui, na verdade eu achei que ia trabalhar pelo menos um pedaço grande aqui. Mas é tão importante, amados, cada coisa que ali está escrito, elas têm, parece que foram pesadas, e foram pesadas para colocar.
Se você notar, amados, não tem uma palavra, uma frase que se perca. Deu para notar isso, amados? Não tem uma frase que se perca do que está escrito nesses estudos. Não tem uma frase fora. E aí você começa a falar e o tempo voa. Aqui foi repetido o primeiro, ali no segundo. Aqui nós vamos falar sobre o... esse aqui deixa...